Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala para a gente que, a exemplo do salmista, no Salmo 84, rezemos nesta liturgia: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também a vossa salvação. Suplicando a intercessão de São Francisco de Sales, celebremos a liturgia com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar da nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Então, aqui na primeira leitura, a carta aos Hebreus fala para a gente que Cristo é o mediador de uma aliança bem melhor. Então, ele estabelece uma nova aliança conosco. Então, que nós possamos anunciar a boa nova do reino de Deus a todos e que a gente possa dar testemunho da sua palavra e anunciar o Evangelho de Cristo, colocar em prática os ensinamentos de Deus na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo inaugura um novo Israel, um novo povo de Deus, escolhendo o grupo dos 12, em paralelo com as 12 tribos do Antigo Testamento. Então, a moldura do texto é a da presença de uma grande multidão junto a Jesus. Contudo, ele saiu, subiu ao monte e chamou os que ele quis. Em meio a tantas pessoas, o Senhor enxergou cada um individualmente em suas realidades, sonhos e angústias, e convocou quem ele quis. Os 12, segundo o Evangelho, devem permanecer com o Senhor para que entrem na escola discipular do Mestre Jesus. Depois serão enviados a pregar e, com autoridade, expulsar demônios, prolongando o ministério e a ação do Senhor nos lugares em que estiverem. Quais foram os critérios de Jesus para a formação do grupo dos 12? É um chamado que envolve certo mistério, mas foi feito depois de muita oração ao Pai, de modo que Jesus permaneceu em comunhão com ele. É preciso perseverar em oração, inclusive nos momentos de decisão, de escolha e também de dificuldade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã
sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.